depois do início da pandemia, você começou a ficar mais tempo online? Realizou alguma compra pela internet? É inegável que a nossa vida mudou de alguma forma com o consumo de produtos e serviços pela internet, né? Vamos falar um pouco mais sobre a nova realidade, né? Com o advogado e professor Herbert Emílio Araújo Lopes. Bom dia para o senhor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa Bom mudança no dia. consumo. Realmente as pessoas começaram a comprar mais pela internet, né? Exatamente. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente, a pandemia mudou muito o nosso cenário atual, principalmente na relação do comércio, que a gente chama de e-commerce, né, o comércio realizado através da internet, e isso nos trouxe uma nova realidade ao Estado e à situação jurídica. Por exemplo, a Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, o CDC, sempre estabeleceu regras em relação a situações de contratos que são feitos fora do estabelecimento comercial. Só que, logicamente, em 1990, quando foi criado o CDC, não se pensava em internet. É a realidade de hoje, né? De 2021. 2020, especificamente, que nós vamos abordar aqui uma temática voltada à questão da pandemia. Então, nesse ano de 2020, no ano passado, em que nós fomos surpreendidos pela pandemia, em que houve aí situações de lockdown, alguns países ainda habilitam essa situação de lockdown, que então o ser humano, o cidadão brasileiro, ele não poderia deixar de consumir, né? Nós vivemos a era do consumo, seja enquanto material perecível, né? Material de consumo, especificadamente arroz, feijão, algo do gênero. Então, não tinha como ele ficar sem a comercialização disso. Então, passou-se a utilizar muito mais a internet. Tanto é que saiu uma entrevista ontem pela Exame, eu esqueci o nome do instituto agora, que fez essa pesquisa, que abordou essa temática, que de 2020 para cá, a partir da pandemia, 600 startups, mais de 600 startups foram criadas. E o que é isso, uma startup, né? Uma empresa feita através de um aplicativo, justamente para tentar diminuir problemas, né? Para resolver problemas. Então, a internet hoje ela vem com uma especificidade para nos sanar desses problemas, para resolver esses problemas nas nossas vidas nos dias de hoje. E voltando ao que eu falava da situação do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele estabelecia essa situação de compras feitas fora do estabelecimento comercial, ele trazia a possibilidade do direito ao arrependimento ao consumidor. Você pode perceber, Wilker, que, vou jogar um número aí, de uns 10 anos para cá, tinha uma diferença muito grande quando você ia numa loja física e fazia pesquisa pela internet dos preços, não é? Por exemplo, você procuraria ali, sei lá, uma geladeira. Chegava lá, a geladeira na loja custava R$2.000, na internet ela era 1.000. Você falava, não compensa comprar de forma física, comprar então pela internet. E aí você percebe que nos dias de hoje, as compras feitas pela internet, o preço com a loja física diminuiu muito pouco, a diferença hoje é muito pouco. Aí o pessoal pergunta, mas por quê? Justamente por essa situação do direito ao arrependimento. O lojista, o vendedor, quando ele coloca aquele produto em disposição na internet, ele também, se ele vende pela internet, ele também tem que arcar com a logística reversa. Por quê? O CDC estabelecia que a compra feita fora do estabelecimento comercial não traria ônus nenhum ao consumidor. Então chega a geladeira na minha casa, eu não gostei e não preciso de apresentar justificativa alguma, eu simplesmente devolvo. Aí quem vai arcar com isso? A pessoa que me vendeu. Então isso daí logicamente trouxe alguns custos. Com esses custos, então, é o que nós percebemos, eu sempre falo com os alunos que nós devemos fazer uma análise econômica do direito, então nós percebemos que diminuiu bastante essa diferença de um produto comprado em uma loja física com um produto que é comprado em uma loja online, pela internet. Então, isso daí trouxe uma nova realidade a nós, principalmente agora após a pandemia, de compras feitas usando a internet. E chega um outro problema, que até converso muito com o pessoal diariamente, o problema não é mais hoje a situação dessa devolução ou a questão dos valores, mas principalmente a questão dos nossos dados pessoais.
Não sei se você já percebeu, mas você está perto do seu celular. Se você fala que você quer comprar uma máquina de secar, uma lavadora de roupas, daqui a 10 minutos, 5 minutos no máximo, vai aparecer um monte, né, de anúncios. Aí eu pergunto assim, muitas vezes, pessoal, quem te ouviu? Né? Você falou isso para quem? Mas o seu celular está ali conectado na internet 24 horas por dia. E como que apareceu? É através dessas preferências. Ou se você não falou nada, mas fez uma pesquisa utilizando aí um site de buscas. De repente, você acessa ali uma rede social, aparece aqueles vários anúncios, justamente aquilo que você procurava. Então, isso é a nossa preocupação, é essa a minha preocupação nos dias de hoje. A proteção dos meus dados pessoais, as minhas preferências. Tanto é que é um tema que agora eu quero discutir com você também, se tiver perguntas, em relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa é a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Justamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para isso, para ajudar o consumidor, né? Muitas empresas acabam vazando dados, algumas outras empresas a gente sabe que acabam fazendo venda de dados, até uma prática muito errada, muito incorreta. Queria que o senhor explicasse como essa lei está funcionando na prática e se realmente ela está sendo eficaz. Wilker, é tão interessante esse tema que no ano passado, em fevereiro, eu dei uma entrevista, até falava com o padre Wellington aqui na TV Pai Eterno, justamente sobre essa questão de proteção aos usuários no serviço de internet. Naquele tempo, o ano passado, em fevereiro, até antes da pandemia, estávamos ali esperando a entrada em vigor da legislação. Na verdade, ela já tinha entrado em 2018, mas não tinha começado a valer. E aí, o prazo dela era para entrar em vigor a partir de agosto, né? Tanto é que entrou em vigor a validade dela, a eficácia dela a partir de agosto. E nós aguardamos ainda algumas regulamentações, como, por exemplo, a questão da agência, que será a agência reguladora. Não é? A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela ainda está em formação. Talvez, né, se ocorra o atraso, devido à situação da pandemia, né, o foco do governo federal hoje é outro, né, são preocupações voltadas primeiro com a questão da saúde, para depois, quando assim que acabar esse mal, né, poder explicar melhor como será realmente a eficácia dessa legislação, porque ela, como eu disse, ela começou a valer agora em agosto, mas ainda não teve tanta repercussão. Talvez seja porque o cenário, o foco hoje maior, se dê em relação ainda desse mal que tem assolado o nosso país, e não se discute. Também as empresas ainda estão se adaptando a essa situação. E até um risco que eu sempre falo aos meus clientes, aos meus alunos, dessa situação. A empresa que mantém banco de dados, né, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, hoje o que ela fala, principalmente, são a questão das preferências. Digamos que eu tenho uma loja de departamentos e ali eu tenho alguns clientes assíduos que eu mantenho um banco de dados das suas informações. Eu sei, pelo banco de dados, um algoritmo que eu poderia utilizar até de inteligência artificial, quais são as preferências desse cidadão. E aí, né, eu falo que daqui a uns dias nós chegaremos a essa situação, assim como já ocorre nos Estados Unidos com a Amazon. Você já tem uma preferência, algo que você já compra de forma corriqueira, não há necessidade de você fazer uma solicitação mais. A própria empresa já envia a sua casa. E o engraçado é que nesse contingente, nesse número que eles apresentam, 80% das pessoas que recebem aqueles produtos não devolvem. Então o número é muito pequeno. A cada 10 pessoas, 8 ficam com o produto. E aí é que a gente chega também a uma discussão, da situação então de uma tecnologia que hoje é persuasiva. E será que realmente a internet me forçou a comprar isso? Ou será que esse número exacerbado, exagerado de anúncios me levou a essa persuasão de realmente adquirir esse produto? O interessante é que no ano passado, também no final do ano, a Kaspersky fez uma pesquisa apresentando que 75% dos brasileiros eles não se importavam de ter aí uma situação dos seus dados serem compartilhados por empresas, desde que isso daí trouxesse para eles algum benefício, algum desconto. Então é uma situação um tanto quanto interessante. Mas será que as pessoas têm consciência disso? Na opinião da senhora,
Na opinião do senhor, o senhor acha que as pessoas têm consciência do que isso significa? Ter os dados expostos ali? Eu acredito que sim, porque a pessoa hoje, não é o que eu sempre falo também, explico aos meus alunos, olha, cuidado com as redes sociais que você utiliza, porque ali quando você faz um cadastro, você não está pagando nada. Então, se você não paga nada por aqui, quem é o produto? O produto acaba sendo você. Eu sempre brinco, não existe um almoço grátis, você está pagando por isso. Então, quando você expõe aqueles seus dados, até o ano passado, quando nós começamos aqui na questão das aulas de forma remota, nós utilizávamos muito a plataforma do Zoom. E vocês lembram que no ano passado teve aquele vazamento de dados do Zoom. Alguns alunos falaram assim, professor Herbert, mas eu não posso utilizar o Zoom porque os meus dados serão vazados. Fala, meu amigo, seus dados já foram vazados há anos. A partir do momento em que você fez um cadastro em qualquer dessas redes sociais, você habilita ali as suas preferências, inclusive com dados sensíveis, opinião política, né, questões religiosas, escolhas de time, de futebol, preferências, até orientação sexual, toda essa situação, muitas vezes algum tipo de rede social já tem um controle disso. Então, eu até falo, será que a pessoa realmente tem medo de exposição dos seus dados pessoais? Porque então por que ter uma lei? Então por que ter uma lei de proteção desses dados? Porque a gente já está exposto de todo jeito na internet, né? A que a gente precisa ficar atento? Qual o risco a gente está correndo na prática, na vida mesmo? Exatamente. Então, você fez uma pergunta excelente. Por que uma lei? Para que se fazer uma lei para se falar de proteção de dados pessoais? Isso veio em decorrência de uma lei que passou também lá na União Europeia, que fala também sobre a proteção de dados. Lá demorou 8 anos essa votação até a implementação da legislação. No Brasil foi bem menos. No Brasil, de votação para implementação, nós podemos jogar um valor de até 3, 4 anos, metade do tempo. E aí você pergunta, mas por que isso? Se a preferência, se o brasileiro, como eu disse, numa pesquisa que foi feita, não se importa. É o que nós veremos daqui a alguns dias, a partir do momento, por exemplo, em que a agência reguladora começar a estabelecer essa questão das multas. Quando o seu vazamento, o vazamento das suas informações te trouxer algum prejuízo, aí sim. Um exemplo claro disso, Will, é para a pessoa que se aposenta. Eu vejo muito isso, o benefício foi implantado hoje no INSS. Amanhã de manhã ele já começa a receber dos bancos mensagens. Ninguém gosta desse assédio. Do mesmo modo que nós não gostávamos de ficar recebendo panfleto em sinaleiro, hoje o panfleto ele vem eletrônico, ele vem virtual, ele vem por SMS, ele vem por torpedos, por torpedos de SMS, por mensagens de WhatsApp. Daqui uns dias eles criam aí outro aplicativo e começam a te assediar. Então, a partir disso, a legislação e o congressista brasileiro, ele pensou numa situação de conter, porque na vida tudo nós temos um limite. Também deve-se ter um limite para essas empresas. Como eu falei mais agora no começo, a situação da tecnologia persuasiva. Até onde vai? Então, a legislação vem justamente com esse contrapeso, para frear e tentar estabelecer um limite a essas empresas, a essas startups que têm sido criadas hoje, para evitar, então, aí esse assédio e, de certo modo, que a liberdade do cidadão seja, então, resguardada. Inclusive a liberdade de escolha, né? Quando a gente vai fazer uma compra pela internet, claro, a grande maioria das empresas são sérias e são éticas, né? Mas existem os golpistas. Com o aumento do número de pessoas comprando pela internet, o número de golpistas também, eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. Que elementos ali na tela do computador, por exemplo, a gente pode usar para se evitar ser vítima de um golpe na hora de comprar pela internet, de colocar os dados do nosso cartão? Como evitar uma situação dessa? Eu sempre digo, pessoal, para usar a questão do bom senso e gastar um pouco mais de tempo para fazer uma pesquisa. Você pode perceber que essas empresas hoje, essas grandes empresas de departamento, essas lojas de departamento, americanas, né, entre outras, você procura um produto, eu quero comprar um computador, um laptop. Tá bom, achei lá um laptop, um bom valor, e aí eu vou prestar atenção, então, quem vai entregar esse produto? Se é a própria Americanas ou se é um vendedor externo.
que eles também têm feito isso. Assim como o Mercado Livre já utilizava há vários anos. Hoje essas lojas de departamento também têm feito esse tipo de serviço. Então, o que o cidadão, o consumidor, ele deve prestar atenção é justamente em quem é que vai entregar, qual é a pessoa, quem é o vendedor, realmente o vendedor. Ah, está sendo hospedado no site da empresa X, mas o vendedor é José. Tá, então o que eu devo fazer? Faça uma procura, jogue o nome daquele vendedor no Google, no site de pesquisas, e ali você poderá ter uma avaliação desse vendedor para saber se realmente qual é a sua procedência. Tem até uma classificação de 1 a 5 estrelas, as reclamações. Alguns sites, vamos falar de um site então, uma pessoa jurídica. Como saber se aquele site realmente é de boa procedência? Pesquise também no site de pesquisas, né, no Google da vida, e ali você consegue saber se aquele site é de boa procedência. Se tem muitas reclamações num site que se chama Reclame Aqui, esse também serve muito é um bom parâmetro para você fazer uma pesquisa e saber se realmente aquele site é o original. Esse é outro problema. Quando você acessa, por exemplo, há diferenças, principalmente quando você acessa por uma rede social, no Facebook, no Instagram, em que você clica naquele anúncio. Como saber se aquilo realmente é verdadeiro, se não for uma plataforma falsificada, porque inclusive pode gerar um boleto, né? Aí são mecanismos que você deve fazer também de pesquisa, naquelas barras, naquela barra, na verdade, de endereço, ela te traz algumas informações. Uma delas, no computador é mais fácil a gente verificar quando tem aquele cadeado, quer dizer que aquele site é seguro. Nessas outras ferramentas, como a pesquisa feita por uma rede social e você clica naquele anúncio, eu sugiro ao cidadão, ao consumidor, que não compre diretamente dali, que ele deixe aquela página aberta, abra ali então uma nova página e faça a pesquisa no site oficial. Se a informação coincidir, ok, não tem problema algum. Mas se não coincidir, todo cuidado é pouco. Dá para a gente traçar um perfil de fazer um comparativo, né, do cenário de consumo virtual, tanto de internet como de compra pela internet antes da pandemia e agora? O perfil de consumidor, mais pessoas com mais idade estão comprando, as pessoas estão confiando mais na hora de comprar pela internet. Sim, é uma realidade que chegou e não vai mudar. Ah, só foi porque houve a pandemia? Não é isso. É uma realidade que nós temos hoje e não retorna não. Então, o cuidado é esse. É verificar se realmente aquele site, se aquele anúncio que você clicou, principalmente porque eu falei, a boa parte das pessoas elas clicam diretamente naquele anúncio que aparece numa rede social. Ele está ali acompanhando alguns fatos, algumas situações e clica. Então, a melhor forma é essa. Quanto à questão da sua pergunta, aos números que foram aumentados, sim, aumentou muito. Tem um site hoje no Brasil que chama E-Commerce Brasil. Ali ele apresenta os dados. Eu não vou arriscar dizer os números porque minha memória não é tão boa assim, né? Mas ali apresenta que a venda disparou muito em relação a essa situação. Tanto é, Wilker, que outra situação que é correlacionada a esse assunto é a questão, inclusive, de vendas de alimentos, né? Por exemplo, sanduíche, pizza, né? Vamos colocar assim, esse tipo de alimento que a gente gosta muito mais do que uma salada, né? Então, isso aumentou muito com a frequência que nós percebemos hoje do número de motociclistas na cidade. Aqueles entregadores de iFood, Uber Eats, Bi, várias outras empresas aí que fazem aplicativos de entrega. Isso daí nós percebemos que não só produtos não perecíveis, quanto produtos perecíveis, o aumento foi assim gigantesco. Eu só não arrisco dizer o número para vocês aqui, porque realmente eu não me recordo. Mas no site E-Commerce Brasil, o pessoal traz essa informação do quanto esse número aumentou. É coisa assim de falar, poxa, é uma realidade que não volta. É isso que realmente o brasileiro, então, vai viver. Na verdade, não será uma realidade, já é a nossa realidade de hoje. Entendeu? Então, o número é altíssimo. Quando eu, como consumidor, vou lá num site, aí eu compro um produto de uma determinada empresa e esse produto chega para mim com uma qualidade inferior, não gostei do produto, a quem eu devo recorrer? As regras
de compra ali, elas são as mesmas para quem compra numa loja física? Não, são diferentes, porque quando você faz uma compra no estabelecimento, fora do estabelecimento comercial, uma compra pela internet, como eu disse bem no começo aqui da minha explicação, o Código de Defesa do Consumidor ele não falava de internet propriamente dita, ele só falava de uma compra feita fora do estabelecimento comercial. Logicamente, por um período histórico, se fazia compra por correios ou por telefone, né? A pessoa tinha um programa, ele fazia uma ligação ali e comprava por telefone. O Código de Defesa do Consumidor, a priori, quando foi criado, ele pensava nessa perspectiva. Hoje é que nós fazemos uma adaptação pela internet das coisas. Essa situação de comprar coisas fora do estabelecimento comercial. Quais são as regras? Chegou o produto, eu posso devolver ele, mesmo que não tenha defeitos, ou mesmo que não seja aquilo, indiferente da situação ou da sua argumentação. Na verdade, você não precisa nem de falar nada, de argumentar nada. Eu quero simplesmente devolver. Então tá, não gostei desse produto, não era aquilo que eu esperava, devolvo ele. Ok, como que funciona isso, essa logística reversa? Esse custo, quem vai arcar com ele? O consumidor ou o vendedor? O vendedor. Daí é que eu volto à minha fala também, agora um pouco atrás do que eu falava, da situação do aumento que nós tivemos em relação a essa diferença. Como eu falei, há uns 10 anos atrás, se você chegasse numa loja física, você compraria um produto por X. Se você chegasse numa compra feita pela internet, era metade do preço. Por que hoje, então, houve um achatamento? Esses preços, quando não, há situações ainda que, em que compras feitas, inclusive fisicamente, podem sair até mais baratas do que compras feitas online. Justamente pela questão do frete. Porque o frete, quem arca com a entrega e com a logística reversa, é o vendedor. É a pessoa que ofereceu aquele produto, que colocou ele à disposição. Então, o CDC estabelece isso. Se você não gostou daquele produto, não quer, não precisa de justificativa alguma, você pode devolver. Mas em qual prazo? A partir de 7 dias da entrega. Tá? Recebeu o produto, hoje você tem 7 dias para apresentar, então, o seu direito de arrependimento. É o que a legislação fala. E aí, nesse caso, a empresa devolve o produto, negocia para devolver o dinheiro, fica a cargo de quem decidir isso? O consumidor ele tem 3 opções. Na verdade, quando se apresenta, vamos para a sua primeira pergunta, quando o produto apresenta um defeito, a primeira opção do consumidor é ter o seu dinheiro de volta, ser ressarcido. A segunda opção é trocar pelo mesmo produto. Ele fala, não, eu quero esse produto, eu preciso dele, eu não quero a devolução do meu valor. Muitas vezes isso acontece quando a pessoa pega uma boa promoção. Então ele, não, eu quero esse produto porque eu comprei ele muito barato. E isso é problema da empresa que colocou esse produto à disposição. Ou tem a terceira opção, que se esse produto, na sua pergunta que você fez, se ele veio com um problema, eu tenho a garantia pela legislação de abatimento proporcional ao conserto dele. Ah, não, o produto veio com um defeito, mas eu prefiro ficar com ele do que devolver, porque eu preciso dele para agora, e o conserto dele ficou R$200, eu paguei R$1.000, eu quero que a empresa então me restitua R$200, que foi o valor que eu gastei. O CDC então traz essas 3 opções. A primeira, devolve o produto, eles devolvem o dinheiro. A segunda é troca pelo mesmo produto, com essa situação sanada. Ou a terceira situação, que o consumidor ele possa, então, ele mesmo arrumar aquele produto e receber o ressarcimento do valor do que ele gastou em relação a isso. Então, isso depende, e essa opção é dada ao consumidor, não é à loja. Esse direito é do consumidor, entendeu? Então, não cabe à loja falar, não, eu posso fazer isso ou aquilo. Não, é o consumidor que deve escolher, porque justamente o Código de Defesa do Consumidor ele traz essa proteção às relações de consumo, principalmente nessas situações que são feitas fora do estabelecimento comercial. Excelente, muito obrigado, então, Herbert Emílio Araújo Lopes, advogado e professor, por esclarecer, então, todas essas nossas dúvidas. A gente sabe que o comércio online vai ficar, né, uma tendência, com certeza, de crescer. Foi, aliás, o comércio online que salvou muitas empresas nessa pandemia. Agradeço pelas informações, por tirar essas dúvidas. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Bom dia a todos. Sempre que precisar, contem comigo. Obrigado. Obrigado. Bom dia.